Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar uma diversidade de corpos, trocando informações e desejando muita merda. Olá, artistas de Goiânia e do Brasil. Eu sou Ana Domitila. Eu sou o Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Tá começando o 4º episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França, um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França, localizada em Goiânia, aqui no Goiás. Como vocês já sabem, devido à pandemia estamos expandindo nossos horizontes artísticos. Performances audiovisuais, curta-metragens, documentários curtos e agora podcasts. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais, @Corpo Cênico, no Instagram e no YouTube. Hoje vamos falar sobre dramaturgas brasileiras. Aliás, Domitila, você sabe dizer quantas obras de dramaturgia você conhece que foram escritas por mulheres? Olha, eu não sei dizer ao certo não, mas isso por si só já indica um problema. Afinal, eu conheço várias obras que foram escritas por homens. E você que está nos escutando, sabe dizer? Vamos dar 5 segundos para você pensar. Pelo visto você também não conhece tantas assim. Por isso esse episódio é tão importante, não só para aumentar o nosso repertório dramatúrgico, mas também para conhecer a história mundial e brasileira para além da visão de homem cis. Para falar de maneira apropriada sobre o assunto, teremos uma entrevista com a professora, pesquisadora, atriz, dramaturga e diretora teatral Adriana Cruz. E por fim, como de costume, nossa querida pílula dramática, desta vez com a obra Cancros Sociais, texto de 1865, escrito por Maria Angélica Ribeiro e interpretada por nossas colegas Sá Ribeiro e Jordana Caetano. Já pega o papel e a caneta para anotar essa história, porque o Corpo em Prosa está no ar. A literatura foi uma forma de expressão muito importante na construção de identidades culturais das populações ao redor do mundo. Afinal, por muito tempo foi um dos principais meios de circulação de imaginários coletivos. Daí a importância da literatura nacional para construirmos narrativas mais plurais em nosso repertório. O estabelecimento do teatro brasileiro como um gênero literário aconteceu somente no século XIX. Como as mulheres não tinham permissão para estudar, as que escreviam eram aquelas que tinham autorização de figuras masculinas e contavam com recursos financeiros. Ou seja, em sua maioria, mulheres cis, brancas, heterossexuais de classe alta. No fim do século XIX, início do século XX, o teatro nacional se consolida por meio de diversas expressões do cômico, enquanto o teatro de autoria feminina se dá somente nas décadas de 40 e 50, quando surgem as obras oficialmente assinadas por mulheres. Quando o assunto é literatura, as escolas e universidades em geral deixam pouco ou quase nenhum espaço para estudo sobre a história do teatro, muito menos sobre suas obras dramatúrgicas, como estamos explorando nesse episódio. Pesquisas e levantamentos sobre obras de mulheres na literatura, e especificamente na dramaturgia, comprovam que a falta de reconhecimento não vem da pouca produção, mas sim da falta de acesso a essas obras. Estamos falando de cerca de 800 dramaturgas e aproximadamente 1.500 peças, que variam desde a mágica e a opereta, passando pelo teatro de revista, o teatro de bonecos, até a comédia e a tragédia. Isso mostra que essas autoras são sistematicamente excluídas, marginalizadas da memória cultural, artística e literária do nosso país. A literatura e dramaturgia escritas por mulheres, principalmente as primeiras a serem produzidas, trazem uma visão de mundo totalmente diferente do que vemos hoje. A visão dessas mulheres chega a ser bastante sombria e muitas obras tratam de temas proibidos, como, por exemplo, casos de incesto. É possível observar que essas mulheres escreviam muito sobre a família de sua época, retratando suas inter-relações a partir de suas próprias perspectivas, o que é muito importante para entendermos o desenvolvimento da nossa sociedade e as condições históricos-sociais apresentadas nos textos. Por isso é importante a gente resgatar essas obras para os nossos estudos e principalmente para os palcos.
E para falar com mais propriedade sobre o assunto, nossa colega Bárbara Felipe entrevistou através do WhatsApp a dramaturga Adriana Cruz. Olá, artistas! Eu sou a Bárbara Felipe e, como meus colegas falaram, a prosa de hoje é com a Adriana Cruz. Adriana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar nosso convite. Primeiro, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória para a gente. Oi, Bárbara, eu que agradeço pelo convite. Eu sou artista, pesquisadora e professora de teatro. Atuo aqui na cidade de Belém do Pará. Venho trabalhando com um grupo de teatro de bonecos. Na verdade, nós chamamos de teatro com bonecos, o grupo Embuste. Venho trabalhando com esse grupo desde 1996. E lá eu faço trabalho de atriz, faço trabalho de dramaturga e faço trabalho de encenadora. Além disso, também trabalho com outros grupos, como artista convidada, faço trabalho como encenadora, como diretora e também como dramaturga convidada em outros grupos aqui na cidade de Belém. Atualmente, trabalho também como professora na Universidade Federal do Pará, no curso de licenciatura em teatro. Trabalho como coordenadora do curso superior tecnológico em produção cênica e dou aula também nos cursos técnicos de figurino e de cenografia. Adriana, no começo desse episódio, o Gustavo e a Ana Domitila falaram um pouco sobre a falta de protagonismo das mulheres na cena da dramaturgia, inclusive brasileira. Como foi e é sua experiência em relação a isso desde que você começou a se interessar pela área das artes? Olha, Bárbara, eu posso te dizer que tem sido uma conquista. E não é uma conquista que começa comigo. Começa com outras mulheres aqui, né, falando especificamente de Belém, do Pará. Nós temos aqui nomes de mulheres muito importantes, como a professora Zélia Amador, professora Margarete Revskalevski, professora Vlad Lima, professora Olinda Charoni, professora Karine Jansen. São mulheres que vêm militando na cidade, abrindo espaços para mulheres, seja nos grupos de teatro, seja nas discussões políticas, né, com as instâncias governamentais aqui na cidade, montando grupos de debates, de espaços, né, para a militância das artes cênicas na cidade, e a representatividade dessas mulheres hoje é significativa, é expressiva por conta muito do trabalho que essas mulheres fizeram, e eu venho nessa correnteza. E elas também abriram espaços para nós no campus universitário. Hoje esse grupo de mulheres está na universidade, algumas já se aposentaram, e o grupo de professoras que atua, por exemplo, na universidade, no curso de artes cênicas, é majoritariamente de mulheres. Então, essa falta de protagonismo das mulheres também acontece em outras áreas do teatro, né? Como na direção, produção, etc. De uma maneira geral, eu acho que a falta de protagonismo das mulheres acontece em todas as áreas profissionais do Brasil, porque isso é cultural, né? Isso é um problema social, isso é um problema de formação nacional, né? Isso é um problema histórico. Então, quando as mulheres falam, há sempre um homem que tenta corrigir, acertar ou melhorar aquilo que a mulher fala. Isso é cultural, né? Então, numa reunião, e muitas vezes alguns homens não percebem que estão tendo esse tipo de comportamento, né? Que eles precisam falar antes, que eles precisam consertar, corrigir, ajustar a fala feminina.
Então, de uma maneira geral, eu acho que hoje se vem discutindo muito esse protagonismo e a gente vem, com essa discussão do lugar de fala, a gente vem tentando ajustar isso, a gente vem tentando entender que a voz da mulher não precisa ser corrigida, né? A voz da mulher não precisa ser ajustada para a voz masculina. Ela é uma voz que tem o seu protagonismo e que precisa brigar por esse protagonismo. Isso de uma maneira geral. Na área do teatro, na direção, na produção, isso não é diferente. Hoje, como eu te disse, na cidade de Belém nós temos mulheres diretoras, nós temos mulheres produtoras, mas nos diálogos, né, nas conversas grupais, isso sempre acontece. É um exercício histórico, é um registro do corpo de homens e mulheres, né, porque assim como os homens vêm atuando dessa forma por um exercício, por uma prática desde meninos, desde criança em casa, as mulheres também precisam se libertar dos seus silêncios, né, e vir à frente e dar o seu depoimento, né, gritar a sua voz e impor o seu espaço. Sim, Adriana, é uma luta diária e precisamos ser incansáveis. Bom, e como aluna e professora em universidades, você tem visto esse quadro mudar? Inclusive pelos próprios alunos. Você percebe que eles percebem essa falta de protagonismo das mulheres na dramaturgia? Sim, tem um processo, né? Nós vivemos há pouco tempo o processo das ocupações nas universidades brasileiras e lá eu acompanhei muito de perto, né, os debates de alunas e alunos nos espaços da universidade e esse processo de debate onde a voz feminina, a voz da mulher negra, ganhando destaque, ganhando prioridade no processo de debate, no processo de diálogo. É um exercício que de lá para cá eu venho acompanhando como um exercício muito forte, né, no campus aqui da universidade. O lugar de fala tem sido um exercício muito puxado pelos alunos e pelas alunas, principalmente. E nós, professoras, a gente vem acompanhando esse processo, esse exercício, com muito respeito, com muita atenção, do lado das alunas que vêm brigando por esse lugar de fala. E por conta disso, né, essa discussão ela vai para os campos de atuação, né, ela vai para os campos de atuação da mulher nas artes cênicas, né? As mulheres encenadoras. Quem são essas mulheres encenadoras? Isso é um diálogo que está dentro da sala de aula, né? Com as alunas e com os alunos. As mulheres dramaturgas, a gente tem aqui um grupo de mulheres que se formou na pós-graduação aqui da universidade, que são mulheres escritoras, puxado pelo trabalho de uma mestranda, que agora ela é doutoranda lá no PPG Artes, e ela forma esse grupo de mulheres paraenses, escritoras, autoras, e vem fazendo um registro disso, né? Vem fazendo discussões, debates sobre isso aqui, não só com as mulheres paraenses que moram aqui na cidade, mas que moram pelo Brasil, vem participando desse grupo e vem alimentando esse debate. Agora, adentrando nos seus trabalhos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a dramaturgia criada por você para o Embuste Teatro com Bonecos, que é uma das principais referências na cena teatral paraense, né? O meu trabalho como dramaturga no Embuste Teatro com Bonecos, ele veio muito por esse processo de encantamento que eu tenho, né, com a dramaturgia desde o início da formação do grupo. O grupo ele se sustenta muito pelo trabalho coletivo, né, pelo trabalho colaborativo que nós temos dentro do grupo e por esse olhar, né,
por aquilo que cada um mais gosta de fazer dentro do campo das artes cênicas. Então, eu sempre gostei muito da questão da dramaturgia, né, da criação da dramaturgia de modo expandido, da dramaturgia criada na sala de ensaio, da escritura feita durante o processo de criação de cena, também acho muito importante, muito relevante. E, por conta disso, eu já no grupo fui fazer letras, muito voltada para a área da literatura, como um caminho, né, de produzir essas escrituras. Depois eu fiz uma dissertação de mestrado falando sobre essa dramaturgia do grupo Embuste, sobre esse processo de escrituras, né, no campo do teatro com bonecos. E tem sido um processo de descobertas assim, muito gratificante. São questões que a gente vai levantando, que a gente vai trazendo para os nossos espetáculos e que tem sido um processo que se estende, né? Um processo de desdobramentos. Por exemplo, quando a gente começa a fazer o programa de TV O Catalendas, eu começo a também escrever roteiros para o programa. E então tem sido sempre um campo que se expande. E para mim tem sido um exercício maravilhoso. É um trabalho incrível. Para quem não conhece, pesquisem. Tem muito material na internet do Embuste Teatro com Bonecos. Adriana, outro trabalho muito famoso é o programa de televisão que você citou, né, o Catalendas, exibido pela TV Cultura do Pará desde 1999, em parceria com o Embuste Teatro. Conta pra gente como foi passar esse trabalho para o formato televisivo e como foi a recepção do público e os desafios. O Catalendas começa com um convite da TV Cultura para o nosso grupo. Eles queriam fazer um programa na TV Cultura que fosse infantil e viram a possibilidade do boneco como esse elemento que tem esse apelo. Nós passamos um ano trabalhando, discutindo esse processo com a TV, gerando um piloto, porque na nossa cabeça do grupo a gente ia fazer um programa de teatro com bonecos na televisão. A gente não queria fazer um programa de bonecos de televisão. A gente queria fazer um grupo de teatro com bonecos na televisão. E para nós foi um grande aprendizado, né? Entender que a partir daí o movimento da câmera seria diferente, que o formato dos bonecos seria diferente. E aí chegamos, né, no formato que o programa ficou, que são dois bonecos que estão sempre no programa, que é a Dona Preguiça e o Preguinho, e ela contando sempre uma história para ele, e cada história que ela conta aparece, né, como se o Preguinho estivesse olhando a história acontecer a partir da narrativa da Dona Preguiça. E foi muito legal, foi uma descoberta que acabou alimentando, né, o nosso processo também como fazedores de teatro, com bonecos. Nós descobrimos muitas coisas, nós descobrimos muitas possibilidades de criação que também alimentaram, né, o trabalho da gente como artistas de teatro. Foi sim um grande desafio, a gente não esperava que tivesse toda a recepção que o programa teve, né, chegando aí para a TV Brasil, e a gente não era conhecido no Brasil, mas o programa era. E isso para nós foi uma grande surpresa, porque a gente investiu numa linguagem, uma fala bem cultural, né? Um sotaque que não era um sotaque nacional, mas que era um sotaque regional, um sotaque de uma região amazônica, um modo de falar que é bem específico dessa região. E como que isso ganhou assim, uma abrangência muito importante. Isso para nós foi bem, bem interessante. E interessante também que assim, as faixas etárias que acompanhavam, né, os episódios, né, eram crianças de todas as idades. E para mim, particularmente, foi um exercício muito
muito gratificante, né? Não só de manipulação, de criação de vozes, mas também de escrituras, né? Eu assumi boa parte das escrituras dos roteiros, junto com o David Matos, que era um outro participante do grupo e do Catalendas, e foi um exercício de escritura muito importante para mim. Agora sobre sua coleção de textos, As Viagens de Zé Mureré. Conta pra gente o que é esse projeto, como foi esse processo e também os desafios que você enfrentou. Pois é, assim como a minha trajetória no Catalendas, ela é um desdobramento da minha trajetória também como dramaturga, que vou lá para letras, né, que eu começo esse namoro com a literatura que eu já tinha e que eu fui aprofundar na universidade. Eu vou desdobrando isso em textos do teatro de bonecos, do teatro com bonecos, vou desdobrando isso para os roteiros e acabo chegando numa coleção de livros para crianças. Isso vem, né, de um exercício, né, dos roteiros com o Catalendas, porque eu começo a pensar um livro que tivesse essa coisa do narrador como elemento principal, o narrador que é um narrador viajante, um narrador que conhece muitas histórias, em detrimento da Dona Preguiça, que é uma narradora que está ali há muito tempo e por isso conhece também muitas histórias. José Mururé é a história de um marinheiro, de um barqueiro que transita pelas ilhas aqui da nossa região e que por isso conhece muitas histórias. Então, eu parto para esse exercício também numa relação muito, muito forte com a contação de histórias, né? Uma coisa que eu vou me aproximando também a partir do Catalendas, pelo exercício de manipulação da Dona Preguiça, que é uma contadora de histórias no programa Catalendas. Esse exercício se desdobra a ponto de eu enveredar pela contação de histórias. Eu também faço esse trabalho, né, de contadora de histórias aqui. Vou desdobrando isso a ponto de fazer um livro, uma coleção com 5 livros que contam histórias que eu ouvi, né, quando eu era criança, que eu ouvi nas minhas viagens com o grupo Embust aqui pelas ilhas, pelas regiões aqui da Amazônia. Então, acaba acontecendo mais esse desdobramento. E foi muito feliz, assim, eu fiquei muito contente, né, com o resultado do livro, da coleção, e que vai desdobrando outros processos, né? A partir dos livros eu venho criando outras narrativas orais que vão virando contações de histórias e agora no processo pandêmico vão virando narrativas em audiovisual, enfim. São desafios que a gente vai enfrentando e vai se reinventando, né, para sobreviver. E é isso. Sim, Adriana, e esse é o grande barato, né? São projetos que despertam outros projetos. E que bom, porque realmente a gente não pode parar. Bom, essa foi nossa prosa de hoje. E muito obrigada, Adriana, por ter topado participar, trazer suas experiências, suas opiniões. Muito obrigada pela troca mesmo. Bárbara, eu mais uma vez agradeço também. Foi um prazer estar aqui com vocês. Dizer que eu tenho um carinho enorme pela cidade de Goiânia, por Goiás. E em breve espero estar por aí, que essa pandemia passe logo, que todas tenhamos direito à vacina e que tudo dê certo para nós, que a gente já sofreu demais, não é? Um grande abraço e muito obrigada. Uau! Essa entrevista foi uma aula sobre dramaturgas brasileiras. Mais uma vez, a gente agradece a incrível Adriana Cruz por compartilhar seu conhecimento com a gente. E se você ainda não conhece o trabalho dela, vá agora seguir nas redes sociais, @AdrianaCruz, com Z, 3221, no Instagram. Dica de hoje. Antes de seguirmos para o próximo bloco,
vamos escutar algumas dicas da Adriana Brito. Ela é atriz de teatro e cinema, integrante da Companhia de Teatro no Escuro e professora do curso superior de produção cênica da Escola do Futuro Basileu França. Hoje, ela vai indicar grandes dramaturgas. É com você, Adriana! Olá, meu nome é Adriana Brito e eu agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês, indicando 5 nomes de grandes mulheres brasileiras. Eu vou indicar para vocês hoje 5 nomes de dramaturgas brasileiras. E eu começo com Josefina Álvares de Azevedo, jornalista, escritora, percussora do feminismo no Brasil. Escreveu a comédia O Voto Feminino, em 1890, já denunciando o absurdo das mulheres não votarem e dar voz às mulheres no cenário político brasileiro. E vamos indicar também hoje Renata Palottini, filósofa, poetisa, dramaturga, escreveu diversas peças a partir de 1960, como A Lâmpada, O Crime da Cabra, Pedro Pedreiro e O Escorpião de Numância. Grande Renata Palottini. Depois, vou indicar para vocês também Hilda Rich, que é uma das maiores escritoras da língua portuguesa, que também escreveu muito para o teatro nos anos 60. Seus textos são fortes, são impactantes. Entre suas peças, temos A Possessa, Aves da Noite, O Verdugo e A Morte do Patriarca. E também não poderíamos deixar de indicar aqui para vocês o nome de Maria Clara Machado, que é a maior autora de peças teatrais para crianças no Brasil, fundadora da importante escola de teatro Tablado, no Rio de Janeiro, e escreveu dezenas de peças, como O Rapto das Cebolinhas, A Bruxinha que Era Boa, O Cavalinho Azul e sua peça mais famosa que eu adoro, Pluft, O Fantasminha. E para finalizar, vou indicar para vocês hoje também o nome de Grace Passo, atriz, diretora, dramaturga mineira, começou sua carreira nos anos 2000, mas já tem uma trajetória reconhecida e premiada no teatro e no cinema. Escreveu várias peças desde então, entre elas Por Elise, Amores Surdos, Vaga Carne e Mata Teu Pai. E nós vamos ficando por aqui hoje com esses 5 nomes de mulheres incríveis, grandes dramaturgas brasileiras. Não deixem de conferir as obras delas, são incríveis. Um beijo grande e até a próxima! Muito obrigada, Adriana. Ficamos felizes com a sua participação e anotamos todas as dicas, hein? Até a próxima! Agora conhecemos mais sobre a importância da diversidade no estudo da dramaturgia nacional. Então, vamos conhecer um trecho do trabalho de Maria Angélica Ribeiro na nossa pílula dramática? Como hoje estamos falando delas, as dramaturgas brasileiras, nossas colegas Sá Ribeiro e Jordana Caetano irão interpretar um pedacinho da obra Cancros Sociais, um drama em 5 atos escrito pela primeira mulher a ser efetivamente reconhecida como dramaturga no Brasil e publicado em 1866. Pílula dramática. Nem sei como se casou com um semelhante homem. Casei-me por vontade de meu pai, e para obedecer-lhe sacrifiquei a ventura de pertencer ao homem que me teria feito bem feliz. Avalio o quanto lhe seja penoso um tal sacrifício. Meu pai chorou amargamente a minha desgraça, e ao morrer, pediu-me perdão da violência que fizeram aos meus sentimentos. Porém, entregar-se uma filha a um homem que não possa dignamente sustentar tão melindroso encargo é fazer 2 infelizes. Não vou ao contrário disso. O que eu digo é que não se deve só atender às considerações de dinheiro. Porque digam o que disserem, nem sempre a mulher rica é a mulher feliz.
Isso é bem verdade. A prova do que digo, tenho em mim própria. Quando eu era rica, fui festejada, acatada, adulada mesmo. Julgavam-me por isso a mulher mais feliz da cidade da Bahia. E, no entanto, só Deus sabe o quanto era digna de lástima a minha sorte. Mas deixemos este assunto que sempre me entristece. A senhora não conserva algumas reminiscências daquela linda cidade? Nenhuma. Vim de lá muito pequena. Também as minhas recordações não teriam nada de agradáveis. Meu pai faliu e viu-se obrigado a vir para o Rio de Janeiro, acusado de estelionatário. Estelionatário? Uma denúncia, acompanhada de falsos documentos. Sucumbiu à vergonha de sua condenação. E sua mãe? Essa acompanhou-o ao túmulo bem de perto. Fiquei entregue aos cuidados de minha madrinha. E de sua casa saí casada com Eugênio, que era então o primeiro guarda-livros do Barão de Maragogipe. Eis aqui a minha história. Não a acha simples e pequenina? É bem interessante. A minha é mais cheia de tristes episódios. Contava apenas 19 anos, quando a lei dos homens desatou os laços com que as da igreja me ligaram a um esposo brutal e perdulário, que havia transformado o santuário conjugal em teatro das mais indignas fraquezas. Quantas contrariedades não sofrera a senhora durante o período de sua ação de divórcio? Contrariedades? A senhora não imagina o quanto é ultrajada a mulher que, como no meu caso, procura refugiar-se na proteção das leis que lhe facultam. Sofre em todo o seu peso a reprovação dos austeros moralistas da nossa sociedade. Mesmo sendo virtuosa? A virtude, minha cara senhora, é para muitos espíritos fortes uma quimera. Julgam que a virtude da mulher não passa de uma utopia moral. Pois existem homens convictos de uma geral perversão de costumes? Há muitos caracteres nobres e imparciais. Todavia, a justiça que devera presidir ao julgamento da mulher não penetrou ainda convenientemente na consciência de tais julgadores. Os homens, isto é, a causa primordial de todos os erros da mulher, são os seus mais implacáveis juízes. Convertem a esposa honesta ou a virgem inocente em uma proscrita do círculo honrado e virtuoso, e se a transviada não tem a força de vontade precisa para reagir contra a sua condenação, está irremediavelmente perdida. Nem acredito que chegamos ao fim de mais um episódio do Corpo em Prosa. A gente espera que você tenha gostado, que leia, produza e interprete obras feitas por dramaturgas brasileiras. Muito obrigada por nos acompanhar nessa jornada. E se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio desse podcast, é só nos seguir nas redes sociais, @Corpo Cênico no Instagram e no YouTube. Até a próxima! Até mais! Apresentação: Ana Domitila e Gustavo Castro. Roteiro: Bárbara Felipe e Ana Domitila. Direção e orientação pedagógica: Hélio Frois. Dicas de hoje: Adriana Brito. Edição do episódio: Gustavo Castro. Entrevistada: Adriana Cruz. Entrevistadora: Bárbara Felipe. Pílula dramática: trecho da obra Cancros Sociais, de Maria Angélica Ribeiro, interpretada por Sá Ribeiro e Jordana Caetano. Produção da Pílula Dramática: José Guilherme e João Vitor Sanoli. Trilha sonora de Diogo Cadaval. Design gráfico: João Vitor Sanoli. Narração de créditos: Adam Souza. Uma produção Corpo Cênico Basileu França. Professores do Corpo Cênico: Eduardo Babugem, Flávia Honorato, Hélio Frois e Vanessa Croft. Coordenação do Corpo Cênico: Luciano Lima. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, no edital de premiação de produtos culturais.